Olá pessoal, bem, nesse vídeo vamos aqui resolver a segunda questão do livro do Sakurai, né, da parte de métodos aproximativos que a gente vem estudando até então, certo? Então, o enunciado da questão diz assim, diz que em teoria de perturbação não degenerada independente do tempo, né, que é a primeira parte que a gente viu, né, qual a probabilidade, a palavra-chave no nosso contexto aqui é essa, qual a probabilidade de a gente achar em um alto estado de energia perturbado K, né, o correspondente a alto estado K0 não perturbado. Né? E o problema pede para a gente resolver, né, essa questão até os termos de ordem G ao quadrado. Tá? Então, vamos por parte. Né? Na verdade, a solução desse problema ela é bem simples e basta aplicar uma fórmula que a gente viu lá no vídeo em que eu falei sobre a renormalização da função de onda. Né? Mas para não ficar apenas aplicando a fórmula, vamos relembrar aí o que foi tratado no referido vídeo. Né? Então, primeiro, quando eu falei lá de renormalização da função de onda, né, a gente viu que o ket perturbado ele não é normalizado da maneira usual, né? Ou seja, não basta a gente fazer o bracket nn igual a 1, ele não é dessa maneira, tá? Então, qual foi a consideração que a gente fez, né? A gente definiu um ket perturbado n, né? Aí colocar aqui um índice n maiúsculo como sendo Zn meio, né? Onde isso aqui é um coeficiente, Zn meio n, tá? Então, se a gente fizer, isso aqui é o ket n, índice n, né? Então, se a gente aplicar aqui o bra desse mesmo valor, né, a gente tem o seguinte, né, o bracket desses n's, né, vai ser, desse lado vai aparecer n, zn meio, isso aqui é só o bra, né, e o ket correspondente ao lado direito, que é zn meio, né, e o ket n. Tá? Então, quando a gente faz a operação aqui do lado direito, o que a gente encontra vai ser nn, né? Isso aqui é o nosso ket normalizado, certo? Zn elevado a meio vezes Zn elevado a meio fica apenas Zn. Né? Na verdade, a gente escolheu esse coeficiente elevado a meio justamente para, sabendo, né, que ia haver esse produto, e assim a gente trabalha com algo que seja de ordem 1. Né? Então fica dessa forma. NN. Pode ser assim. Né? Acontece que a gente já viu anteriormente, né, que dá para fazer uma expansão em termos da ordem de lambda, né, dos kets n. Né? Assim, a gente pode escrever o n como sendo o n0 mais lambda n1 mais lambda ao quadrado n2, enfim, isso aí foi a nossa ferramenta inicial para conseguir desenvolver a teoria de perturbação. Tá? Então vamos aplicar essa ideia e também ao fato de que, como esse n com o índice n aqui, esse com o índice n maiúsculo, né, ele representa o ket normalizado, então esse bracket nn ele sim vai ser igual a 1. Tá? Então no fim das contas, o que a gente tem? Vamos ter simplesmente que Zn, vou colocar assim um passo a passo, né? 1 é igual a Zn nn. Né? Esse aqui a gente não sabe quanto dá, né? A gente vai desenvolver isso por aproximação, né? Desenvolvendo o ket n como se fosse um polinômio em ordens de lambda. Tá? Então, para isolar esse termo, o Zn a gente passa para o outro lado, né? Elevado a menos 1, já que a gente vai estar dividindo. Então vamos ter que Zn a menos 1 é igual a nn. Tá? E é nesse ponto que a gente vai fazer o uso da ferramenta mencionada, ou seja, lembrando que o ket n pode ser expandido dessa maneira, como n0 mais lambda n1, né,
mais lambda ao quadrado n2 e assim sucessivamente, o quanto você tiver paciência de colocar aí. Tá? Então, quando você pega esse cat e opera com ele mesmo, faz o bracket, né, com ele mesmo, o que a gente obtém vai ser o seguinte, ó. Então, ó, Zn a menos 1 vai ser igual. Isso aqui fica melhor se eu colocar no outro quadro, né, maior. Vou colocar assim, ó. Assim, né? Então, Zn a menos 1 vai ser igual a o Bra N0, né, somado com lambda Bra N1, lambda ao quadrado Bra N2, né? E aqui agora o cat correspondente a esse mesmo polinômio, por assim dizer, né? Então, N0 mais lambda cat N1, lambda ao quadrado cat N2, sucessivamente, né? Então, na hora de fazer essas operações, a gente vai ter algo assim. Aqui eu não estou fazendo com tantos detalhes quanto eu fiz lá no vídeo, né? Mas estou pegando a ideia, né? Só para a gente não sair do zero absoluto, né? Então, vamos ter aqui N0 com N0. Então, vamos ter o bracket N0, N0. Depois, os termos de ordem 1. Vamos ter o lambda, lambda N1. Abrir aqui, ó. Vai ter lambda bracket N0, N1. Né? Depois o bracket N1, N0. Depois os termos de ordem ao quadrado, que eu vou colocar aqui, ó. Lambda ao quadrado, que vai ser, vamos ver quem é que dá um termo de ordem ao quadrado, ó. Quando eu pego esse termo, né, e opero com este outro, vamos ter lambda ao quadrado, bracket N1, N1, né? Então, deixa o lambda ao quadrado em evidência e faz o bracket entre N1 e N1. Quem mais resulta, né? Temos a operação deste termo do N2, né? O Bra N2 com o cat N0, vai ter o termo lambda ao quadrado, que já está em evidência. Então, N2, N0. Né? Deixa eu ver se tem mais algum. Aí vai ter lambda ao quadrado, bem aqui também, ó, operado com esse Bra. Mesma coisa, né? N0, N2, né? Que só vai trocar os termos do bracket. N0, N2, né? E eu acho que não tem mais outros não. E assim vai, né, até somando os termos de ordem lambda ao cubo em diante. Né? Então, por que eu fiz aqui todos esses passos? Só para chamar a atenção que bracket N0 e N1, quando eles são cats distintos, né, a gente está falando de estados distintos, isso aqui dá um delta de N0 e N1, né, que obviamente vai dar zero, porque eles não são iguais. Então, esse termo zera, esse termo zera, né? Esse aqui de baixo também zera, esse outro também, né? Então, tudo que vai sobrar aí da nossa conta vai ser Zn a menos 1 igual a N0, bracket N0, N0, né? Somado com, veja que o termo de ordem lambda elevado a 1 desapareceu. A gente vai direto para o termo ao quadrado, onde vai sobrar apenas N1, N1. Né? Lambda ao quadrado, N1, N1. Né? E mais os termos de ordem lambda ao cubo em diante. Né? Então é daqui que eu não vou ser mais tão detalhista, porque aí a gente vai ter que relembrar, né, a definição, a construção, né, na verdade, que a gente fez, onde você pode, por exemplo, representar o cat N1, né, como sendo o V φ de N, né, sobre N0 menos H0,
né? Onde esse feed n é aquele operador, é uma espécie de novo operador de fechamento, né, que a gente definiu para conseguir sair da condição onde as equações colapsam, né? Então a gente define isso, né, claro, aplicado aqui no cat n0, né, para poder definir o valor de n1 em n1. Então isso aqui é um cálculo um tanto trabalhoso que já foi feito lá no vídeo sobre renormalização, tá? E o resultado desse cálculo vai ser o seguinte: vai ser Zn a menos 1 igual N0 simplesmente vai ser igual a 1. Né? Já poderia ter colocado desde o início, mas coloquemos aqui. Então isso aqui vai dar 1 mais lambda ao quadrado vezes a operação de N1 em N1 simplesmente vai resultar no somatório, né, do módulo de V nk ao quadrado, né, sobre EN0 menos EK0, né, mais os termos de ordem lambda ao cubo em diante, né, que não nos importa no momento. Deixa eu mudar aqui esse sigma, ficar um pouco mais reto, tá? Onde esse somatório vai acontecer para todo k diferente de n, certo? Então, assim, a discussão mais detalhada, reitero aqui, está lá no vídeo sobre renormalização de função de onda, ok? Não lembro exatamente qual o número dele, mas acho que o título está esse mesmo. Então, beleza, o que a gente faz com essa informação, né? A gente quer o valor de Zn, né? O Zn, então, vai ser igual a tudo isso daqui. Eu vou considerar só esses termos de ordem de lambda ao cubo em diante, vou simplesmente desconsiderá-los, né, do nosso cálculo, porque geralmente a gente só vai até a segunda ordem mesmo, né? Então, vou considerar só até aqui a segunda ordem, e esse menos 1 vai para o outro lado como potência, tá? Então é como se elevar a menos 1 de ambos os lados, assim você isola o Zn, né? Tá, mas por que eu estou trabalhando com esse Zn aqui, né? E para isso vamos voltar um pouco, né? E, bom, a gente definiu o Zn dessa forma, colocado aqui, mas qual o significado físico que ele tem, né? Uma vez que a gente faz aqui esse bra e esse cat, né, para poder normalizá-lo, né, a gente pode considerar que o Zn ele representa a probabilidade de encontrar o alto estado de energia perturbado no correspondente alto estado de energia não perturbado, que é justamente o que a gente quer fazer na questão, tá? Então por isso que eu estou recorrendo ao cálculo desse Zn. Então basicamente esse Zn aqui ele vai representar para mim, vou até representar assim, ó, Zn ele vai corresponder a probabilidade, vou colocar, pode colocar assim, ó, aqui, como K0, K0, deixa eu ver, o alto estado de energia não perturbado, é isso mesmo, é assim, ó. É K0. Não, o zero é na potência aqui, representando o índice de não perturbado, né? Então, o Zn simplesmente, se a gente for colocar em notação de Dirac, ele vai representar isso. A probabilidade de você ter de você encontrar o alto estado K, né? Deixa eu ler aqui de novo. Alto estado de energia perturbado K, o correspondente ao alto estado de energia K0 não perturbado, né? Então é isso, é a probabilidade da gente encontrar o alto estado K, né, no estado não perturbado K0, ok? Então aqui é claro, está tudo em termos de K e K0, mas a gente pode reescrever essa equação só para ela ficar do jeito que a gente quer, né? Vamos aqui para o próximo quadro, só mudando aqui os índices para não ficar muito confuso, tá? Então, ó, K0, né, o braquete K0, que representa essa probabilidade. Aqui vou colocar no lugar do K,
eu vou colocar o K0 diferente de K, né? Então aqui vai ser VK0K e aqui embaixo é K menos EK0, né? Então assim, ficou um pouco mais carregado, mas é só para ficar uma anotação de acordo com o problema que a gente está tentando resolver, beleza? Então, mas como a equação não termina por aqui, né? A gente pode desenvolvê-la um pouco mais. Aí você vai ter que lembrar o seguinte, né? Quando você tem, por exemplo, 1 mais um termo alfa qualquer elevado a menos 1, isso é, por aproximação, utilizando lá o binômio de Newton, é 1 menos alfa. A gente já viu isso, já aplicou isso algumas vezes aí no desenvolvimento da nossa teoria. É uma excelente aproximação quando você tem esse alfa como um número pequeno, tá? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Imagina que todo esse termo aqui é o alfa, né, que a gente está trabalhando. Então 1 mais alfa elevado a menos 1 vai ser 1 menos alfa, né? Então vai ficar assim, ó, braquete K0, né, vai ser igual a 1 menos lambda ao quadrado. Vou colocar bem assim. Não, fica legal não. Vou escrever tudo de novo mesmo, em vez de copiar e colar. Então, braquete K0 vai ficar igual a 1 menos lambda ao quadrado, somatório K0 diferente de K, né, módulo de V K0K ao quadrado, dividido pela diferença das energias, EK0, onde esse zero aqui no índice, tá, gente, entre parênteses, relembrando mais uma vez, como eu costumo fazer, ele representa a energia do estado não perturbado, ou aqui como representa o ket no estado não perturbado, tá? Então esse zero aqui no índice entre parênteses é o estado não perturbado, né, menos a energia de EK0, 0. E aqui a gente não consegue prosseguir, né, além do que está. Ah, eu esqueci de colocar um termo, né? Aqui tem um quadrado aqui embaixo, que é o quadrado, tá? Então, independente de qual seja o maior entre EK0 e EK00, a diferença entre eles, quando for elevado ao quadrado, vai ficar um termo positivo, né? E aqui, como esse braquete KK0 vai representar a probabilidade que eu estou procurando, você pode ver nitidamente que essa probabilidade será sempre menor do que 1, tá? Ou, quando você tem aí o mesmo estado, isso vai dar 1. Corresponde a 100% de probabilidade, então está tudo ok, certo? Então, a gente chegou à dedução dessa fórmula lá no vídeo sobre renormalização de função de onda, mas eu não queria simplesmente aplicar a fórmula. Então, se a gente fosse construir a resposta, ela ficaria basicamente assim, beleza? Então, é isso, o exercício termina por aqui, né? Então, até o próximo vídeo e bons estudos.